Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os nossos debatedores dessa rodada, mas antes até de passar a palavra para eles, eu queria dizer da alegria e da satisfação de participar desse evento, pela qualidade do debate que nós estamos tendo nesses dias, discutindo profundamente a melhoria da educação dos nossos estados, dos nossos municípios, do nosso país. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar todos aqueles que estão envolvidos na preparação deste evento. Cumprimentar aqui o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, Tribunal de Contas dos Municípios, cumprimentar a Tricon, Instituto Rui Barbosa, mas, de forma especial, cumprimentar o Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa, na pessoa do nosso coordenador, do nosso presidente, e todos os técnicos que se envolveram para organizar esse brilhante evento. É muito bom a gente poder reunir os tribunais de contas e aqui debater e também conhecer as várias ações de vários tribunais que estão empenhados em colaborar com a melhoria da qualidade da educação no nosso país. Isso é muito importante porque é uma mudança de posicionamento dos tribunais, de não só ficar julgando as contas contabilmente, mas também de cobrar o resultado positivo e de induzir os gestores a trabalharem por um resultado de qualidade na educação. E agora nós vamos ter um debate que vai falar sobre o Sistema Nacional de Educação e também sobre a participação dos tribunais de contas. Eu não tenho dúvida de que nesse debate, com a fala de vocês, nós vamos poder aperfeiçoar ainda mais essa forma dos tribunais contribuírem positivamente para a melhoria da educação no nosso país. Eu combinei se a gente falaria daqui ou de lá, porque depois que o primeiro vai, todos os outros se sentem, de alguma maneira, constrangidos em seguir o que foi feito de início. Muito bem, eu queria cumprimentar todos e todas vocês, em nome do presidente e dos demais conselheiros do Tribunal de Contas aqui do Estado de Goiás, e me permito fazer um registro também, em nome do conselheiro Rodrigo Coelho, do meu estado, pessoa que intermediou, penso eu, essa minha vinda aqui, como secretário de Educação do Espírito Santo, e também como presidente, atualmente, do Conselho Nacional de Secretários de Educação. Eu queria, então, agradecer a todos vocês pela oportunidade de estar aqui para discutir um tema que, pouco antes de a gente subir, falávamos ali ao pé do ouvido, não é muito simples de tratar. Então, eu entendo que a maior contribuição que acho que a gente pode dar é trazer alguns aspectos sobre esse assunto, de modo a, enfim, iluminar um pouco mais aquilo que os tribunais de contas fazem quando tratam especificamente deste tema, porque é um tema complexo até para nós que estamos, no meu caso, na gestão de uma Secretaria de Estado da Educação, na posição de um gestor educacional. É um assunto que tem alguns contornos muito particulares e nós estamos aqui, essa é uma palavra que vez por outra eu escuto, num ecossistema com várias instituições que lidam com este assunto, mas nem sempre têm todo o conhecimento sobre aspectos importantes desse tema, porque também não tratam apenas da educação. Eu queria começar pensando o seguinte, que a gente está aqui tratando de alguma coisa que ninguém discutiria, é um bem comum. E olha que eu sou professor de ciência política, e no campo da ciência política, o próprio conceito de bem comum também não é uma unanimidade. Se ele existe, e se existir, o que é isso? Mas ninguém diria que educação não é um bem comum, né? Acho que ninguém diria isso, independente do conceito. Reconhecendo, portanto, que pelo menos este bem comum existe, né? A educação. E uma educação, claro, de qualidade. Quando o conselheiro falava aqui nas suas palavras iniciais sobre o papel do Tribunal de Contas em não ser apenas um órgão que se debruça sobre o balanço contábil, mas também sobre o resultado da educação, é porque a gente está falando de um bem comum cujo alcance pleno não é só a consolidação das contas, e sim os indicadores de qualidade, indicadores de aprendizagem. Portanto, quando a gente está falando de educação como um bem comum, nós não estamos falando sobre um bem comum que é alcançado quando eu invisto 25% em educação. Isso é o pressuposto, né? A educação como bem comum é quando, tendo investido 25%, nós conseguimos avançar na qualidade desta política.
Então, é nesse sentido que trata-se a educação de um bem comum, e um bem comum que, de vários ângulos, junta todo esse ecossistema. Professores, Tribunal de Contas Municipal, Tribunal de Contas do Estado, da União, gestores, terceiro setor, enfim, todos que estão aqui de alguma maneira representados. A grande dificuldade de a gente tratar de um sistema nacional de educação é que não existe um responsável caso este bem comum, nesses termos que eu falei, não seja alcançado. Coisa mais fácil é quando tem um culpado, né? Porque aí é só tirar essa pessoa, colocar outra, e aí, portanto, se realiza aquilo que o anterior não havia conseguido entregar. Então, é e não é, ao mesmo tempo, responsabilidade do secretário de Estado da Educação. Eu não estou falando isso já para antecipar, viu, conselheiro Rodrigo, alguma falta minha que vai aparecer lá na prestação de contas. Porque, lógico, ao mesmo tempo em que você tem as competências para tomar decisões, quando se está falando de um sistema, é porque existem outros atores para além de você mesmo. Então, trata-se de um reducionismo a que muita gente acaba, né, se agarrando, reduzir isso à figura de quem assina. Né? Porque o sistema vai muito além disso. É lógico que quem assina tem responsabilidades, talvez tenha, certamente do ponto de vista financeiro, orçamentário, maiores responsabilidades, porque é o ordenador de despesa, mas o sistema implica em outras competências de outros atores. A realização da educação como bem comum implica em envolver outros segmentos que sequer estão no que é formalmente o Sistema Nacional de Educação. Por exemplo, nele não tem o sindicato, né? Não está o sindicato como parte do Sistema Nacional de Educação, mas ele é parte de uma educação que, entendida como bem comum, se pretende ser de qualidade. Bom, então, essa é a ordem da dificuldade, quando a gente fala de Sistema Nacional de Educação. Esse sistema não existe, como todos vocês sabem. Alô. Ontem mesmo, o CONSED participou, por intermédio do nosso secretário do Acre, de uma audiência pública promovida pela deputada Socorro Neri, um projeto que começou no Senado, tramita hoje na Câmara e está, nesse momento, em fase de audiências. Então, ontem nós tivemos mais uma audiência com a participação do CONSED, que é um colegiado que tem participado, junto com a Undime, junto com tantos outros, ativamente desse processo de debate. Porque a Constituição, há algumas décadas, estabeleceu determinadas orientações e ficamos nisso. E isso tem trazido algumas dificuldades reais. Eu mesmo conversava ali no café com algumas pessoas do meu estado e dizia que eu estou na segunda gestão na secretaria, que eu vivi nesses últimos 4, quase 5 anos, uma experiência muito, muito singular. Né? Começamos a gestão num momento da política nacional muito, muito particular, muito turbulento para a educação, muito difícil, naquele primeiro ano. Depois caímos na pandemia, 20, 21, e mal saindo disso, no nosso estado, o Espírito Santo, vivenciamos a concretização disso que outras redes só experimentaram como ameaça. Estou me referindo à violência, uma violência que acabou vitimando alguns professores numa escola pública nossa, na cidade de Aracruz. E a gestão dessa crise é algo assim muito, muito complicado. E em todas essas 3 experiências, quer dizer, um primeiro momento em que, diante de uma ausência de coordenação nacional, os estados precisaram se aproximar muito dos municípios. Depois, durante a pandemia, por exemplo, vamos abrir escolas, quando será isso? Vamos fechá-las, quando será isso? Uma decisão banal, por ser factual, mas difícil de ser tomada, tanto no fechamento quanto na abertura. Como é que você faz isso combinado com os municípios? Porque não dá para a escola estadual fechar e a do município ficar aberta, se nós estamos falando das mesmas evidências de saúde pública. E tampouco é possível imaginar o Estado reabrindo suas escolas dizendo que o cenário é de segurança e os municípios mantendo a escola fechada. Alguém aqui está equivocado. Né?
E depois, no momento dos ataques, porque em Aracruz, por exemplo, uma escola municipal funciona contígua à escola estadual. E embora não tenha havido ali vítimas fatais, naturalmente aquela escola e toda a comunidade escolar pertencente àquela unidade municipal viveu aquela experiência como sendo sua, né, e viveu o trauma como sendo seu, porque se sentiu em algum momento tão ameaçado quanto um professor da nossa escola que estava na escola estadual, mas não foi alvejado por um tiro, por exemplo, né? E nessas 3 experiências eu pude experimentar as alegrias e as dificuldades do regime de colaboração, que é o que está consagrado na Constituição, mas apenas como uma diretriz. Então, estados, Distrito Federal, né, os municípios e a União devem celebrar os seus regimes de colaboração, devem atuar em regime de colaboração. Estados e municípios devem atuar em regime de colaboração. Isso está, inclusive, como meta do plano de educação, né, do plano nacional, dos planos estaduais. E hoje, já quando nós nos encaminhamos para discutir o novo plano de educação, mais um decênio, muitos estados ainda não têm regulamentado formalmente o seu próprio regime de colaboração. E estados como o Espírito Santo, que penso eu, e, bom, falo não como alguém que está fazendo autoelogio, mas reproduzindo um pouco o que escuto, né, até porque não diz respeito exatamente à minha gestão, mas estados como o Espírito Santo, que são aqui e ali tomados como um exemplo quando vai se falar de regime de colaboração, porque, bom, não dá nem para falar do Ceará, porque é o exemplo que aparece com frequência. O Espírito Santo só celebrou o seu regime de colaboração formalmente em 2017, que foi ontem, né? Então tem pouquíssimo tempo. O Ceará acaba sendo um exemplo difícil de comparar com os outros, porque afinal tem nessa caminhada muito mais tempo, muito mais experiência, né? Celebrou o seu regime de colaboração, portanto, antes até do plano de educação. Estou falando isso tudo para dizer o seguinte: nós temos uma Constituição que aponta a necessidade de atuação em regime de colaboração, temos um plano de educação que estabelece isso como um dos seus objetivos, e ainda nos encontramos na situação de vermos em muitas unidades da federação a ausência desse regime de colaboração. E isso faz com que, em experiências concretas, como foram essas 3 para mim, que eu citei, a gente tenha que atuar numa espécie de varejo, né? E o varejo é um problema para o controle, inclusive, porque na ausência de um padrão esperado, é muito difícil pensar em conformidade, porque, na verdade, você passa a analisar cada situação dentro do seu contexto e dentro de uma série de variáveis que, eu imagino, vão dificultando, de uma maneira decisiva até, aos órgãos de controle externo dizerem, bom, se está acontecendo conforme deveria acontecer ou não, porque não tem um conforme deveria acontecer, tem o contexto de cada lugar. E o Sistema Nacional de Educação, como eu disse, em tramitação no Congresso Nacional, hoje na Câmara, ele visa organizar isso, né? Como a gente tem o SUAS, como a gente tem o SUS, pensar quais são as competências da União, dos estados e dos municípios. Estabelecer instâncias decisórias, né, as comissões tripartites, bipartites, com a participação de estados, de municípios, também da União, para definir uma série de assuntos relevantes nas 3 esferas governamentais. Então, tudo isso, para sintetizar muito, né, o espírito do Sistema Nacional de Educação, é aquilo que o SNE ele aponta para a organização do sistema, para tirar a atuação de estados e municípios do varejo e passar para uma atuação organizada de forma sistemática, que, de imediato, garante 2 coisas. Primeiro, uma clareza sobre o que deve fazer cada um e até onde vai a responsabilidade de cada um. E, de outro lado, para trazer um pouco para o tema do nosso evento aqui, como e com base em que os tribunais de contas poderão, então, participar, né, seja de uma forma propositiva, seja, num momento posterior, com sanções, eventualmente. Eu vou trazer um exemplo do meu estado.
que eu vivencio para mostrar como essas coisas acontecem. O Dr. Rodrigo, pelo que me disse, já falou sobre o termo de ajuste de gestão, mas também ele me disse que não tocou em alguns pontos, eu vou trazer esse assunto para exemplificar. Nós temos hoje no Espírito Santo 8% das matrículas do ensino fundamental 1. 5%, então mais da metade desses 8%, estão numa cidade só, chamada Serra, a cidade da região metropolitana de Vitória. Então, o que acontece? Imaginando que um estudante, ele pode fazer o Fundamental 1 tanto na rede municipal da Serra, quanto na rede estadual do Espírito Santo, nós temos esses dois universos, estudantes que estão no município, estudantes que estão no estado como ofertantes, todos no território da Serra. Primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí esse estudante vai passar o Fundamental 2. No nosso caso, é razoável imaginar que na hora da matrícula, nós não vamos abrir essa possibilidade para todo mundo, numa ampla concorrência. Então, nós acabamos colocando uma prevalência sobre os estudantes da rede estadual que já estão na escola. Na hora de abrir a matrícula, primeiro abre-se para eles, porque eles já estão na escola. Eles já têm um vínculo, eles já estão lá há alguns anos. E depois, nas vagas que sobram, e sobram não porque a escola aumentou de tamanho, né, porque não é esse o caso. Sobra porque você teve algum abandono, sobra porque tem um percentual que acabou saindo da Serra e se mudou para Vitória, saiu do Espírito Santo e veio morar em Goiás. Então, tem ali uma sobra. E é nessa sobra, nesse tantinho aqui, que a gente tenta encaixar todos os alunos do município que vêm do Fundamental 1 e querem passar o Fundamental 2 na rede estadual. E, lógico, não cabe todo mundo. Nós, então, alocamos esse estudante em outras escolas estaduais. Mas não é raro a gente descobrir que esses que foram alocados em escolas estaduais mais distantes moravam perto da primeira escola. Então, nós agora gastamos com transporte onde não deveríamos gastar. O estudante tem que pegar um transporte e permanecer algumas horas nesse deslocamento, quando, na verdade, havia uma escola estadual perto da casa dele. Mas nós não abríamos a matrícula para ampla concorrência, porque isso também prejudicaria o estudante que já estava naquela escola. Bom, eu não preciso nem contar para vocês quantos líderes comunitários, deputados, enfim, pessoas que acompanham isso de perto, vêm ao nosso gabinete, ano após ano, reclamar disso, porque isso é injusto, isso é custoso, isso é contraproducente, isso está errado. Só que eu tenho que fazer uma outra explicação. Primeiro, dizer isso tudo para eles, o porquê, e depois falar que o problema não é a matrícula. Tá? O problema não é a matrícula. O problema, e aí eu faço uma referência ao termo de ajuste de gestão, é o fato de que não se definiu de quem é a competência para ofertar o Fundamental 1. E nós temos uma concorrência. A rede municipal oferta e a rede estadual oferta. Então, isso não está na Constituição, porque lá diz que isso deve ser feito em regime de colaboração. O regime de colaboração, em alguns estados, não foi instituído. No nosso foi, mas não tratou disso. Né? Foi instituído formalmente antes da minha gestão, ainda em 2017, como eu disse. E o Sistema Nacional de Educação, que poderia versar sobre isso, não foi aprovado. Então, a gente fica no varejo. Tem que discutir com o prefeito. O prefeito, olha, pega a matrícula aqui, faz isso e tal. E aí, tem dificuldades da gestão, tem dificuldade com a liderança A, com a família B, com o sindicato. E você entra num outro varejo e não avança. Eu já estou no 5º ano da secretaria e nós não conseguimos mudar essa realidade. E não é por falta de clareza de qual é o problema, nem por falta de vontade de mudar. Estou citando apenas esse exemplo para dizer que o regime de colaboração consolidado, né, num Sistema Nacional de Educação, ele organiza uma série de coisas. Esse é um bom exemplo. Ele organiza, por exemplo, a matrícula, a oferta da matrícula. E lá no Espírito Santo, a gente tem tido essa oportunidade junto ao Tribunal de Contas, então aqui quero, portanto, fazer referência a como o tribunal pode ajudar de uma forma propositiva e antecipada, quer dizer, não tem nada a ver com análise de contas da secretaria, né? Tem a ver com dizer o seguinte, olha,
se é preciso fazer um investimento racional dos recursos públicos, já se está gastando com transporte onde não é preciso gastar, né? Primeira coisa. Se estamos preocupados em investir um recurso para obter resultados de aprendizagem melhores, é mais difícil isso acontecer se o estudante que tinha uma escola do lado da casa dele agora precisa gastar talvez 1 hora para ir, 1 hora para voltar desnecessariamente. Gasta-se recurso, gasta-se tempo, né? O que prejudica a capacidade de o Estado ou o município investir em outra coisa e de o estudante dedicar mais tempo ao lazer, à leitura, ao descanso, a qualquer outra coisa mais produtiva do que ficar dentro de um ônibus, né? Então, eu, assim, desde o início da nossa gestão, em 2019, tomei isso como um desafio, né? Nós tínhamos mais matrículas, nós tínhamos 11% das matrículas de Fundamental 1 e conseguimos reduzir a 8%. Mas num esforço muito assim, com cada prefeitura, né, de um diálogo muito individualizado, o que torna tudo mais demorado, mais custoso, mais difícil, né, envolve muitos outros interesses, todos eles legítimos, mas difícil chegar a um consenso em meio a tudo isso. Portanto, quando a gente, em diálogo com o Tribunal de Contas, né, no primeiro momento, disse ao tribunal, e também a outros, né, chamamos o Ministério Público para falar, olha, esse é o nosso interesse, né, queremos caminhar assim. E depois, num segundo momento, o próprio tribunal chamou para si, vou colocar nesses termos, a responsabilidade, né, de trabalhar nesse sentido, de racionalizar mais a oferta, de permitir que a gente se organizasse melhor junto com os municípios. Então, nós tivemos um apoio muito importante, né, porque nós passamos, então, a estabelecer um diálogo com cada município, por parte do Tribunal de Contas, mas nós também na Secretaria, mostrando a importância de a gente organizar melhor o regime de colaboração no Espírito Santo. O Tribunal promoveu, com a sua equipe, em todas as 11 regionais do Espírito Santo, enfim, reuniões de esclarecimento sobre os termos do termo de ajuste de gestão, que não se reduz só a isso, vale dizer, mas talvez tenha nisso, né, na organização das ofertas, o seu principal ponto. E nós, nesse momento, não sei se vocês têm acompanhado, sei que tem uma equipe aqui do Tribunal lá do Espírito Santo, nós, com a nossa equipe, temos ido a cada município explicar o planejamento que nós já estamos propondo para cada um deles. Para fechar, já levantaram ali a plaquinha para mim. Nessa segunda gestão, um dos objetivos que a gente se colocou foi avançar na universalização do tempo integral. Acho que todo mundo apoia, vê com bons olhos a escola de tempo integral, sei que tem aqui e ali algumas coisas a serem resolvidas, mas, no essencial, pouca gente discorda, né? Só que, numa rede que não resolveu ainda a sua oferta, eu não sei se, para ampliar, na perspectiva da universalização, o tempo integral, eu preciso construir uma nova escola ou não. Porque, em alguns lugares, se a gente organiza a oferta, eu libero um prédio. Então, veja, nós estamos falando, uma escola no Espírito Santo que a gente faz custa 15 milhões de reais, no padrão que a gente faz na escola estadual. Então, eu estou falando de repente, construir um edifício público de 15 milhões de reais e descobrir depois que, se a gente tivesse organizado com os municípios a oferta, ele não seria necessário, né? Então, quando uma instituição que nos apoia no tempo integral elaborou um estudo mostrando o que a gente deveria fazer para universalizar a nossa oferta de tempo integral, nós percebemos que havia uma etapa anterior que se aproximava desse outro diálogo com o tribunal, que era o TAG. Nós pegamos este estudo, levamos ao Tribunal de Contas e dissemos, olha, esse estudo fala o quê? Para cada município, qual que é mais vantajoso, passar a oferta para cá ou passar a oferta para cá? E é este estudo que a gente tem levado a cada município. Porque, como o estudo foi feito com base em dados, não tem problema nenhum alguém discordar da gente, mas vai precisar de outros dados para contrapor. Do contrário, vai ser só uma conversa de, não queremos, acho que vai ficar difícil, mas, à luz dos dados que a gente tem, é mais vantajoso, em algumas situações, que o município pegue as ofertas que estão com o Estado e fique tudo com ele, e, em outras situações, que venha tudo para cá.
Mas sem o apoio do Tribunal de Contas neste assunto, teria sido muito mais difícil avançar do que a perspectiva aí que a gente tem no horizonte, que é de, pelo menos no Fundamental 1, já no ano que vem, deixar isso tudo com os municípios, permitindo que tanto eles avancem em outras coisas, né? Melhoria dos seus indicadores, ampliação do tempo integral, uma clareza, né? Uma racionalidade sobre quais escolas devem construir, quais devem ampliar, quais devem ser reformadas, com o apoio do Estado, inclusive, para que recursos públicos da rede estadual não cheguem até os municípios para o lugar errado. Assim como, da nossa parte, a universalização do tempo integral, a matrícula e a passagem, portanto, desse estudante que era do município e vai chegar ao Estado em algum momento, sem racionalizar isso, né, sem administrar, sem fazer a gestão eficiente disso, nós teremos uma situação de desperdício de recurso público, né, de perda de tempo naquilo que o tempo pode nos ajudar a colocar energia técnica para ter indicadores de aprendizagem melhores. E temos visto isso no Espírito Santo, essa experiência, na linha do que o conselheiro mencionou, de não nos atermos à questão contábil, que é sempre posterior, mas, de forma antecipada, nos atermos à gestão. E a colaboração e a articulação na educação pública, ela tem, a meu ver, muito a ganhar com a participação de outros atores, e, claro, falando aqui para um deles em particular, que é o Tribunal de Contas, né? Diferente do Espírito Santo, aqui a gente tem também dos municípios, mas dos tribunais de contas tem muito a ganhar nesse processo como um todo, que, sem vocês, pela minha experiência, que não é tão longa, mas já é um pouquinho significativa, é muito mais difícil, é muito, muito mais difícil. Enfim, eu contei aqui algumas passagens da gestão, porque eu acho que com isso eu poderia exemplificar um pouco do que a gente está discutindo. Sei que depois, conselheiro, tem um momento para debate, então fico aberto aqui a outras informações e esclarecimentos. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Vitor, que além de secretário de Educação do Espírito Santo, é o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, que é uma entidade importantíssima para esse trabalho articulado e de integração das redes de educação. Nós combinamos antes com a coordenação de diminuir um pouquinho do tempo da fala dos palestrantes, para que, ao final, seja possível fazer uma rodada entre eles, 3 ou 4 minutos para cada um, para fazer algum comentário, alguma pergunta, para termos um pouco de debate sobre esse tema. Nós vamos agora ouvir a Fernanda Marques, que é coordenadora do Movimento Colabora, que vai poder nos ajudar nesse debate. Eu preparei uma apresentação, você coloca ela para mim? Obrigada. Só para orientar aqui o raciocínio e também não me ajudar a me perder. Bom, boa tarde, agradecer muitíssimo o convite do Tribunal de Contas do Estado e também do município. Estou muito feliz de estar aqui, é muito bom poder conversar com outros colegas da administração pública, né, fora da bolha educacional, é sempre uma troca muito rica. Eu fiquei feliz que o secretário Vitor já introduziu bastante assim, a questão do sistema, porque, de fato, como ele falou, é um tema complexo, a comunidade educacional ainda torce o nariz, acha difícil de entender, e creio que a razão disso, principalmente, é porque a gente não tem um sistema, né? Ele ainda está no abstrato, está no imaginário de muitos gestores, e talvez quem tenha mais clareza disso são os gestores que hoje atuam em outros sistemas de políticas públicas, né? Nós temos saúde, assistência, recursos hídricos, e isso ajuda a trazer mais solidez para o debate, né? E aí, pensando nisso, eu fiquei refletindo, né, como que eu vou dialogar com o pessoal dos órgãos de controle que não convivem com a educação, tanto quanto os secretários, mas para vocês também entenderem igualmente a importância do tema e por que também que vocês, como atores da administração pública, precisam compreender e acompanhar esse debate. Bom, começando, afinal, o que é o Sistema Nacional de Educação? Eu fiquei pensando, né, vou tentar colocar em uma única frase para todo mundo gravar e tentar levar essa mensagem adiante. Basicamente, quando a gente fala de SNE, a gente está falando o seguinte: ele é um mecanismo de governança federativa na educação brasileira. Nós temos o Fundeb, que é o mecanismo de financiamento. Então, uma forma muito simples da gente definir, quando a gente fala de sistema na educação, a gente está falando, basicamente, de instituir uma governança federativa na educação, que nós não temos ainda em âmbito nacional. E eu acho que a palavra governança, inclusive, eu até utilizei como referência o referencial de governança do TCU, fui lá dar uma olhada para até
tentar entender qual que é a visão dos órgãos de controle sobre a palavra governança. E, por incrível que pareça, eu fiquei muito feliz porque a gente tem mais semelhanças do que diferenças, né? Então, a começar pelo conceito, eu acho que ele é muito adaptável também para o conceito educacional. Então, lá no referencial de governança do TCU, ele diz o seguinte, que é basicamente a aplicação de práticas de liderança, estratégia e controle para realizar entregas de boas políticas públicas aos cidadãos. Visa apoiar a melhoria do desempenho das organizações públicas. Então, levando para a educação aqui, o que a gente está querendo dizer é que estabelecer uma governança federativa na educação, a gente está falando de ter estratégia, planejamento, de ter estrutura, de ter uma arquitetura institucional que realize uma educação de qualidade e entregue isso para os nossos alunos. Então, a gente está falando basicamente nisso quando a gente fala de sistema. E tem um determinado trecho lá no referencial que eu achei muito interessante, e isso aqui é um gancho muito legal para a gente refletir, de fato, o papel do sistema. Ele diz o seguinte, que tem uma diferença muito marcada na administração pública entre o que é gestão e entre o que é governança. Quando a gente fala de gestão, eu achei interessante que ele colocou que é a função realizadora. Ou seja, é aquilo que está sendo implementado, é colocado na prática, né? Mas quando a gente fala de governança, a gente está falando de função direcionadora, ou seja, traz norte, traz direção, traz sustentação, traz base para que a gestão tenha condições de implementar o que está proposto. E levando isso para a educação, como é que fica, né, essa governança na educação? E aí é o seguinte, né, a reflexão é, temos gestão, felizmente temos gestores competentes no Brasil que implementam a política educacional, que fazem com que o aluno receba a educação de qualidade devida na ponta. Mas, quando a gente fala de governança, na educação, nós temos governanças subnacionais, mas nós não temos uma governança nacional. E por que isso ainda é problemático e a gente precisa falar do sistema nesse sentido? Porque as governanças subnacionais, como o secretário Vitor bem colocou, no caso do Espírito Santo, há uma dificuldade natural de você falar com seus municípios, estabelecer isso continuamente, não é um vínculo muito simples, né? E, com isso, também, a gente sabe que surgem as desigualdades, né? A gente sabe que tem estados, uns mais à frente, outros mais atrás, e isso é fruto da ausência de governança nacional. Por isso, estabelecer um Sistema Nacional de Educação tem a sua importância, porque, do contrário, nós vamos continuar tendo, infelizmente, estados que estão mais à frente, municípios também que ainda precisam de mais apoio, e, consequentemente, os padrões também não serão os mesmos para todos. E isso, como o secretário Vitor também pontuou, dificulta também o trabalho do Tribunal de Contas. Então, quando a gente fala de sistema, a gente está falando de estabelecer um padrão federativo para que, dessa forma, a educação brasileira consiga avançar numa visão de nação, numa visão onde todos olham para o mesmo lugar. E aí, acho que é bom registrar isso, né, que, na legislação, nós temos, sim, o respaldo para o regime de colaboração e para o Sistema Nacional de Educação. E é curioso que a legislação ela diz muito sobre normas de cooperação, sobre regime de colaboração, mas ela não fala como nós vamos fazer isso. E é daí que vem a grande dificuldade de se estabelecer uma governança nacional. Tanto que o Sistema Nacional de Educação ele veio a ser colocado na Constituição brasileira apenas em 2009, a partir de uma emenda. Então, nisso, a gente observa que a gente precisa avançar e estabelecer uma governança nacional, o que se concretiza através de um Sistema Nacional de Educação. Então, adicionando, né, o primeiro conceito, que, para além de ser um mecanismo de governança, o sistema é um mecanismo de governança necessário para efetivar o regime de colaboração no território nacional. Do contrário, a gente vai seguir tendo ações fragmentadas, ações isoladas, e, com isso, a gente não consegue avançar em termos de qualidade para todos os nossos alunos, independente de onde o aluno resida, independente das condições sociais e econômicas. E aí, para avançar um pouco, né, eu fiquei refletindo que é muito importante a gente ter em mente que esse sistema não é qualquer sistema, como o Olavo falou antes e a Marisa também. A gente não pode entender que é qualquer sistema. E aqui, tomando muito por base os outros sistemas de políticas públicas que subsidiam, inclusive, o debate do SNE, eu vejo que tem dois princípios que são fundamentais para serem assegurados e observados se, felizmente, o sistema for aprovado no final do ano, como a gente espera. E os dois são o seguinte:
uma governança forte, bem estruturada, consolidada, ela só consegue se sustentar no longo prazo se temos instituições fortes, legítimas, que sustentem essa governança. E aqui inclui, inclusive, os tribunais de conta. A gente precisa refletir em como essas instituições vão sustentar a governabilidade em um sistema. É fundamental que isso aconteça. E o outro é o poder das coalizões, né, desses grupos de defesa, e aqui eu chamo muito a atenção para a sociedade civil nesse processo. Se o sistema não se sustentar por essas duas questões, dificilmente a gente vai conseguir ter sucesso no longo prazo. E aqui eu acho muito legal, inclusive, resgatar o exemplo do SUS, gosto muito de utilizar como exemplo, porque o Sistema Único de Saúde, ele nasce a ideia nasce na década de 80, a partir de uma coalizão sanitarista, que reuniu especialistas, que reuniu a burocracia federal, que reuniu uma série de atores que entenderam que a pauta da saúde era urgente e direito do cidadão. E, com isso, o SUS foi adiante e temos aí até hoje o SUS. Então, esses dois princípios são muito fundamentais. Falar de sistema é falar de instituições, falar de coalizões que precisam ser fortes e bem estabelecidas para que a gente tenha uma governança de qualidade a partir de um sistema nacional de educação. E indo aqui para a segunda parte da minha fala, para terminar, para além dos princípios, eu entendo que nós temos 4 passos que são fundamentais, tanto para a estruturação quanto para a implementação do sistema. Então, com o sistema aprovado, a gente precisa garantir que esses 4 passos aconteçam e que as instituições, que as coalizões tenham atenção a isso aqui. Então, quais são? O primeiro é a informação. A gente não faz nada sem informação. O gestor ele precisa do dado, ele precisa de entender um diagnóstico para, então, fazer a política pública, para, então, tomar uma decisão. Então, a informação sobre o que é governança, sobre o que é sistema, tem que estar muito claro para os nossos gestores. E isso aqui passa por um processo de convencimento. Eu não estou falando de uma conversa numa mesa. Eu estou falando de um processo institucionalizado de informar sobre a governança federativa na educação, sobre o Sistema Nacional de Educação. Então, a gente precisa refletir que esse é um passo muito fundamental, inclusive para uniformizar a narrativa no bom sentido. Não é possível que um Estado entenda o sistema de uma forma e outro entenda de outra forma, porque, afinal, o sistema é nacional, é para todos. E aí, considerando a informação sozinha, ela não produz transformação, ela precisa ser aplicada, ela precisa ser colocada em prática. E daí vem o segundo ponto, que é formação e capacitação. E aqui, nesse aspecto, eu quero muito chamar a atenção para algo que a gente tem discutido ultimamente, que é a questão de construir capacidades nos estados e municípios. A gente sabe que ainda há realidades onde gestores não têm a sua capacidade plena de implementar o seu trabalho. Então, aqui é pensar que os nossos gestores, os nossos tribunais de conta, os fóruns, os conselhos, todos estes atores sejam formados continuamente sobre a governança educacional. Isso é fundamental de ser assegurado e, mais uma vez, de uma maneira institucionalizada, que isso seja, de fato, internalizado nas nossas instituições educacionais. E o terceiro ponto é produção e disseminação de conhecimento. Geralmente, as pessoas associam isso a algo muito científico ou acadêmico. Mas, para mim, esse terceiro, eu vejo que ele é um instrumento de gestão. E por que eu digo isso? Quando nós olhamos, por exemplo, para os próprios GAEPs ou para o estado do Ceará, ali houve uma difusão de conhecimento para que outros estados viessem a conhecer as experiências e, daí, então, entender como aquilo poderia ser adequado para a sua realidade. Então, isso não deve ser desprezado. O compartilhar experiências, o compartilhar boas práticas faz parte de uma governança bem estruturada. E o quarto e último ponto é o comprometimento técnico-político. Então, não tem como a gente ter um sistema se não houver uma agenda governamental que apoie e suporte o Sistema Nacional de Educação. E aqui eu chamo a atenção principalmente para os chefes de executivo, para os presidentes de tribunais de conta, para o pessoal que, de fato, toma decisão, eles precisam colocar isso na agenda como algo urgente e prioritário. E, para terminar, já terminei aqui, só falar o seguinte, que o Sistema Nacional de Educação, eu não gosto de vendê-lo como a solução, como a bala de prata. Ele não é a panaceia, ele não vai resolver todos os nossos problemas. Mas a gente tem que entender que ele é um início necessário para a gente ter uma visão de nação sobre educação, para a gente saber onde a gente quer chegar.
Porque, do contrário, vão persistir iniciativas isoladas, vão persistir as desigualdades. Então, a gente precisa, sim, ter um Sistema Nacional de Educação para que a governança educacional seja estabelecida e se sustente no longo prazo para mais equidade e para mais qualidade. Então, é pensar que o regime de colaboração que a gente tanto almeja, que está na Constituição Federal, ele vai ser concretizado, ele vai ser mais induzido, ele vai ter mais condições de se desenvolver se a gente tiver um Sistema Nacional de Educação. É isso, obrigada. Obrigado, Fernanda, pela sua contribuição. E nós vamos já passar a palavra para o professor Ilcivan Gonçalves, ele que é coordenador estadual da União dos Conselhos Municipais de Educação em Goiás. Fique à vontade. Obrigado, boa tarde a todos e todas que eu não cumprimentei, né, nos lanches, mas ontem, né, reparei que eu falei muito de sistema, mesmo não tendo sido colocado na discussão, então alguns dos slides serão repetidos, mas bem enxutos, né, para focar na questão do sistema. Inclusive, ontem eu acho que falei mais de sistema do que de Fundo Municipal de Educação, mas pela paixão que eu tenho nessa discussão do Sistema Nacional de Educação. Porque tem muito espaço para ser ocupado. Alguns discutem, alguns afirmam que ele não existe, como foi afirmado aqui, outros dizem que ele existe, mas está desorganizado, ou que, além de existir e estar desorganizado, tem muitas lacunas, né? Então, assim, tem várias dessas defesas. O secretário Vitor, né, colocou aqui sobre onde nós faríamos a fala, porque poderíamos, né, ter a tendência de segui-lo no mesmo lugar. Isso me lembrou muito, dentro da educação, ou em vários outros espaços, o quanto temos tendência de seguir o que existe e ir à frente, formar em cima de primeiros passos e depois não voltar lá no começo, né, para que possa ser questionado, talvez, até o próprio começo. Acontece isso muito na educação, lá na escola. Fui professor, coordenador, diretor, conselheiro municipal, conselheiro estadual de educação, participo do Fórum Estadual, do Fórum Municipal. E aí, um monte de coisa que não dá dinheiro, gente. Inclusive, que eu presidi na UNCM Goiás, né? Minha esposa disse que a próxima presidência que não desse dinheiro, eu não ia presidir lá em casa, nada, né? Já não presido mesmo, então deixa para lá. Mas, olha só, na escola, uma vez, passamos de 8 professores para 12 professores, e pedi para que os professores fizessem uma tempestade de ideias. Vamos pensar, eu quero que vocês tenham prazer, eu quero que as crianças tenham prazer, porque a falta de prazer na escola me impactava muito. Assim, porque, na realidade, se você ensina algo ou faz algo e não dá resultado, é muito decepcionante, né? Então, eu queria muito que fossem nessa direção, né? Mas a gente conversou muita coisa, mas não saímos de um curso, né? Sabe aquele caminho, aqui em Goiás tem muita fazenda, né? Sabe o caminho que a vaca faz e ela não sai no lado? Né? Aonde a vaca vai, mas as outras vão atrás também, mudando a música. E, nesse sentido, então, sim, vou dar um exemplo. Disciplina, inglês. Todo mundo sabe, todas as escolas têm inglês, todo mundo sabe que o inglês, da forma que é dada tradicionalmente, não funciona. Está todo mundo, I am, you are, até o ensino médio. Esse formato, não é assim que se ensina inglês, não é assim que se aprende, não é nessa organização, e temos uma grade, até chama grade, o quanto preso nós estamos nesse sistema. Nós precisamos de uma escola nova. E aí, uma esperança, como que o sistema vai ajudar nessa escola nova? A gente precisa pensar tudo. Quando a gente fala de conselhos, aí eu vou trazer o lugar de onde eu estou, quando a gente fala de conselhos, a gente está trazendo o olhar da sociedade, as várias composições que lá estão, e que vai trabalhar normas, né? E trabalhar também o olhar mas que muitas vezes não temos tempo de entrar no pedagógico, porque o que a gente quer no final é saber qual é o resultado pedagógico de tudo isso, do financiamento, da gestão, né? De lotações.
os deputados, vereadores adoram inserir disciplina, né? Vamos colocar mais uma disciplina, gente? Que tudo picado, né? Então, eu vou só repetir aqui, só para organizar, mas vai ser bem rápido, como foi rápido ontem, né? Eu mantive o nome do Roberto Coutinho, do TCM de Goiânia, porque ele e nós, em eventos, em discussões, conversamos muito sobre isso. Trouxe a questão da saúde, Fernanda, ali, né? A saúde tem um sistema. Lá tem um fundo de saúde, o dinheiro vai tudo para lá, e tem um conselho de saúde. Lá, em cada esfera de governo, aí já traz na lei, estava na Constituição, né? Cada esfera tem a conferência de saúde, tem um conselho de saúde, e ainda detalha ali nessa mesma lei 8142, fundo de saúde, conselho de saúde, plano de saúde, relatório de gestão, plano de carreira e cargos e salário, vincula tudo isso no SUS. E na educação, né, aí eu falei um pouquinho dos conselhos, nem acho que seja a melhor forma, mas tem uma organização meio padronizada, né? E quando eu falo em padrão, gente, porque assim, nós não estamos pensando em algo rígido para tudo, mas, ao mesmo tempo, eu não gosto muito do discurso de autonomia dos entes federados para que haja também uma certa liberdade para bagunça, vamos chamar assim. Quando eu falo bagunça, eu vou dar um exemplo, mais exemplos, né? Então, agora, na Constituição, olha a educação na Constituição, não de forma genérica, sobre os mínimo de 25%, mas tem lá, cria-se o fundo, né, que, em alguns lugares, corresponde a 33%, 30% do orçamento, eu estou dando um valor geral, né, e, em outros lugares, 70%, quase chega bem próximo, né? Às vezes só tem o Fundeb naquele lugar, perto de ter o Fundeb. E aí estabeleceu-se um conselho de controle social, aí com a representação certinho, né? Quantos de cada segmento. E na regulamentação está aí, ó, a composição, tá? Eu não vou repetir o que eu fiz, tem muita gente nova aqui, está ouvindo também, legal, e para os meus parceiros aqui, né? E aqui vai dizendo como que cada um se organiza, né, no Conselho do Fundeb, né? Quem é que vai se compor, quem escolhe ou indica. Em caso de escolha entre seus pares, quem organiza? Isso ficou faltando na lei do Fundeb. Quem que organiza a escolha dos seus pares? O primeiro pai que levantou de uma escola aqui em Goiânia vai organizar? Isso faltou. É a Secretaria de Educação, né? É um segmento. Eu falei que eu indico mais o Conselho Municipal, onde tem, né, porque nem todos têm. E aí, aqui, né, 18%, Estado, 25%, e os recursos que não estão no Fundeb? Fundos Municipais de Educação, legal, mas alguns vão... Aí começa a vir a questão que fala da autonomia, né? Alguns criam, outros não criam. Aqui em Goiás, teve uma experiência interessante, que foi a de vincular recurso à criação de um fundo. Interessante esse tipo de parceria, né? A parceria do Alfa Mais, que é a alfabetização, né? Então, assim, não é a competência inicial da Secretaria de Estado, mas são processos de parceria que vincula o dinheiro, né? Regime de colaboração com os municípios. E aqui é só para mostrar em figuras as diferenças dos conselhos que a gente tem aqui no município, no Estado, porque, eu posso olhar aqui para baixo, né? Está doendo o pescoço. Isso aqui vai ilustrar mais algumas coisinhas que o Conselho Municipal foi instituído por qual norma, além de lei, tem muitas outras. Qual é o Conselho Normativo? Nós temos aí 56% de conselhos municipais, municípios que têm conselhos municipais. Vou passar só umas 8 dessas, tá, gente? Possui dotação orçamentária? Quase todos não, apesar de prever na lei, a maioria das leis. E que possui equipe administrativa, olha a variedade que tem aí, tá? Quantidade de servidores. CME tem sede específica, quem tem, quem não tem, dos 246 municípios, tá? Muitas das perguntas. Nesse caso, são 136. O Executivo consulta o CME na elaboração das políticas públicas. Acho que exageraram aí, mas deveria consultar mais, compartilhar mais as suas decisões e tudo mais. Opa! E qual a forma de remuneração de conselheiros? Jeton, outros não têm, etc., gratificação, tal. E confirmo para você, onde tem, funciona melhor. O Conselho do Fundeb constitui Câmara
dentro do Conselho Municipal de Educação, né, 36% sim. O município possui fundo municipal, 80% depois desse projeto da SEDUC. Só que aí aquela qualificação que eu te falo, os fundos diferem. Tem lugar que só é uma passagem do dinheiro, tem outros que não, não passam não tem todos os recursos da educação, né? E pode ser que quem seja o gerente, não o ordenador de despesa, não seja o secretário. Pode ter essa possibilidade. E, por último, desse gráfico dos conselhos, qual o conselho que acompanha o fundo, né? E aí, por que eu estou fazendo esse de novo para dizer que tem conselho de todo jeito? Tá? A Constituição, nada de conselho de educação, assim, no sentido, além do Conselho Nacional. Conselho estadual? Não. Conselho municipal? Não. De educação. Na lei, fala assim, na LDB, né? Fala de normas do seu respectivo sistema e fala do órgão normativo, mas não cita o nome, se é Conselho de Educação. Fala do Conselho Estadual, mas numa referência a alguma ação lá. Gente, de forma geral, né? Tempo de mandato de 4 anos, a importância da alternância na finalização desse, mas tem lugar que tem 1 ano, tem 2, tem 3, tem lugar que não alterna, todo mundo termina ao mesmo tempo, que é onde eu foquei, que foi o erro do Conselho do Fundeb, porque quem sai todo mundo, ainda é todo mundo novo, tem que aprender tudo de novo. Mas, pelo menos, é todo mundo no mesmo período. No Conselho Municipal de Educação, tem um presidente saindo hoje, tem outro entrando no município do lado, saindo amanhã. Não é igual ao Conselho Tutelar, não é igual ao Conselho do Fundeb, assim, é bem assim. E é o conselho supostamente mais importante, porque é o único conselho que é pago na maioria dos municípios. Conselho Nacional, pago. Todos os conselhos estaduais, me parece que são pagos, eu me lembro de todos. Mas esses conselhos, gente, a diferença, até o conselho estadual, na realidade, a maioria dos conselhos tem uma composição, diferenciamento do Fundeb, uma composição mais governista. A maioria tem essa tendência. Inclusive, o Conselho Estadual do Amazonas, me parece, lá é obrigatório que seja o secretário de Educação, o Conselho Estadual do Amazonas. E tem, sim, alguns municípios que o secretário municipal é o presidente do conselho. Eu estou fiscalizando eu mesmo. Eu posso fazer isso? Não sei, deixa eu pensar. Talvez ele converse no espelho com ele mesmo para poder saber se vai fazer, né? Mas tem lugar que os mandatos são violados, tem lugar que diz que quem indica tira a qualquer momento, então não tem mandato, né? E a lei está cheia de mandato, dizendo de mandato. Alguns, ótimo, termina 50%, depois de 2 anos termina dos 50%. É dito os casos de impedimento. Como que um conselho, representante dos pais, que recebe uma comissão, está em cargo comissionado, vai representar os pais, ele vai representar eu nem gosto da palavra, né? Conselheiro é conselheiro, representante é outra coisa, ele representa o olhar daquele lugar. E a questão do número, né? Eu falei que ia ser, pensei que ia acabar agora, deixar mais claro quem será membro, já falei sobre isso. Conselhos escolares. Gente, tem um programa no governo federal, tem 12 livros de capacitação dos conselhos escolares. Claro que está lá paralisado, não sei como é que vai ser, é algo interessante para estar falando nessa gestão agora, que está entrando, porque tem 12 livros de capacitação. A gente considera o conselho escolar como a célula dos demais conselhos, porque tem um poder tem uma potencial, né, um potencial de trabalho muito grande, né? Os conselhos escolares gestores, tem os seus conselhos fiscais, e o dinheiro, quanto menos caminho percorrer, melhor. Esse PDDE, Leomir, né? O PDDE é ótimo quando chega direto na escola, né? Eu mesmo adorava quando estava na direção, né? Então, eu falei daquela proposta do Sistema Nacional de Educação, a previsão de fundo, para além do Fundeb, os conselhos de educação existirem nesse Sistema Municipal de Educação, serem melhor regulamentados, não enrijecidos, mas você não pode permitir que um secretário municipal, estadual ou municipal seja presidente de um conselho, só para dar um exemplo.
que um prefeito pode pegar um conselho de 12, só porque o conselho não autorizou o município a oferecer ensino médio, ele pega, vai lá na Câmara, derruba os 12, coloca 5 e ele indica 3. A gente sabe que isso não é legal, entra com recurso, mas muitos deles apostam na judicialização para que a coisa aconteça durante um bom tempo ainda, né? E aí, temos experiência interessante. Goiás, o Conselho Estadual é vinculado ao Conselho, à Governadoria. Mas a maioria dos conselhos são vinculados à Secretaria, que é o órgão o qual está sob a sua jurisdição de normatização, de fiscalização, mas também de opinião. Muitos gostam de falar, o conselho é parceiro. Mas se ele está enfraquecido, porque a Fernanda falou aqui, ó. A Fernanda falou aqui, ó. Fernanda, você falou de fortalecimento dos órgãos. Quando a gente fala de sistema, gosto muito de falar do sistema municipal. Órgão normativo, órgão executivo, que são as escolas privadas e as escolas públicas, que estão organizadas em uma rede, né? E órgão normativo, o executivo, e o conselho faz muito papel meio judiciário também, né, porque ele julga algumas questões, né, dentro das suas diversas funções. E, então, qual órgão os conselhos municipais devem ser vinculados? Aqui é a governadoria, mas muitos estão vinculados à Secretaria de Educação. A gente colocou a sugestão de termos canais diretos com o TCM e o Ministério Público e permanente diálogo intersetorial para a gente ver o que o outro não está vendo, a gente vê o que não vimos no outro e o outro vê o que não viu na gente. Tem uma questão interessante que eu peguei na fala hoje, aí já acabou os slides. Eu só queria fazer um comentário em relação e aí trazer um pouco do que eu ouvi aqui, quando de manhã Hélida Graziani, procuradora de contas, falou muita coisa do que o TCM poderia estar fazendo, em alguns formatos. E eu gostaria de estar complementando o quanto que os conselhos municipais poderiam estar ajudando nesse processo, porque eu acho que o TCM não tem pernas para fazer isso sozinho. Então, se os tribunais de contas ajudar a fortalecer os conselhos municipais de educação, e é conselho municipal, porque você tendo menos conselho, mais forte, com condições de funcionamento, e sem essa questão de dizer, não pode ser remunerado, porque eles trabalham pra caramba, tem equipe técnica, porque senão, aí qualquer ameaçinha, o conselho se decompõe. Não adianta. Então, a gente ficar vivendo no mundo da fantasia, de que os conselhos, e a gente faz uma formação hoje, mas a pessoa entra amanhã, e o prefeito faz uma ameaça lá, a pessoa sai. Nesse tipo de organização que a gente tem, eles não conseguem fazer o que devem fazer. Então, uma outra sugestão é ajudar, nesse Sistema Nacional de Educação, a existência consolidada dos conselhos de educação com condições de trabalho, e evitaria ter tantos conselhos, conselho da merenda, conselho tem vários outros conselhos, né? Inclusive a opção, ainda colocou, de ser Câmara, mas é uma opção de ser Câmara do Conselho Municipal de Educação. A gente precisa, a gente precisa de conselhos fortes. Por isso que eu falei desses problemas aqui, para que eles não possam acontecer em um novo sistema nacional. Tá? Deixa eu só não deixar... Porque, gente, esse negócio de parceria onde o outro é mais fraco, não acontece. Regime de colaboração onde o outro é fraco, não acontece. Ele precisa de ter a sua... e aí, vou dar um outro exemplo final. A gente precisa ser provocado pelo TCM, os conselhos, TCM, Ministério Público, porque se a gente encaminha uma coisa lá para o Ministério Público, o gestor, que é o... Aí eu estou falando de uma forma, ele pode achar que você está denunciando ele para o Ministério Público, ou que está denunciando ele para o TCM. Então, se muitas vezes é interessante essa relação e se tornar hábito, para que o TCM possa, olha,
essa pesquisa que foi feita do TCM pode ser feita na próxima vez, quando for acontecer, com os conselhos municipais de educação. Por isso que a gente está aqui, focando e insistindo para que, na representação, a gente tem, claro, representação nessa discussão em nível nacional, os tribunais de contas, por meio de suas representações, fortaleçam os conselhos municipais de educação e que eles verdadeiramente, de fato, existam no sistema, porque tem conselho de todo jeito, e às vezes nem tem, tá? E possamos realmente contribuir com o trabalho de vocês no Tribunal de Contas. Obrigado. Muito obrigado, professor Elivan. Eu vou fazer assim rápidos comentários aqui que eu anotei, depois eu vou dar a palavra aí, pelo menos 2 minutos para cada um, para fazer um comentário final, um questionamento, ou apontar algo que achar importante. Eu penso que, para nós, conselheiros e técnicos integrantes do controle externo, é muito interessante, meu caro Sica, ouvir a opinião de especialistas que não são da área do controle externo, mas que têm também uma visão de que os tribunais podem contribuir de forma muito positiva com esta questão da educação e com várias outras áreas. Isso é interessante, né, poder ouvir a opinião de vocês. Isso ficou muito claro nas palavras de todos os nossos 3 aqui debatedores. O Vitor falou muito da questão da colaboração, né, da colaboração entre todas as esferas. Todos falaram da dificuldade até de ter um sistema nacional de educação, e é verdade, nós temos um país muito grande, um país muito diverso, com muita diferença, muita desigualdade regional, né, seja social, geográfica, cultural e econômica, né, mas, ainda assim, é necessário ter um sistema nacional que possa coordenar tudo isso. Eu fico muito contente, a fala da Fernanda, ela pontuou isso também, e logo mais cedo foi pontuado por uma outra técnica que fez aqui uma exposição, de que também nessa construção do sistema nacional nós não podemos deixar de considerar essas desigualdades, né? Essas desigualdades precisam ser consideradas. Foi falado aqui mais cedo, por exemplo, do transporte escolar, né? Nós temos modalidades de transporte escolar que elas têm um custo maior do que outros. Não tem como negar que o transporte fluvial, o transporte escolar fluvial, notadamente na Amazônia, ele tem um custo muito maior do que o custo de um transporte rodoviário. E isso não é considerado. O próprio programa de alimentação escolar também foi dito hoje aqui, eu faço questão de reforçar, em algumas regiões do país ele tem um custo maior, porque tem um custo de transporte para fazer chegar essa alimentação naquela escola, isso não é, às vezes não é considerado, né? E nós precisamos ter esse debate, foi muito interessante nesse contexto da construção de um Sistema Nacional de Educação, de nós não descuidarmos de sempre discutir essa questão da desigualdade regional, da realidade de todas as regiões do nosso país. E isso eu não me refiro só à Amazônia, mas mesmo no Sul, já foi dito aqui hoje, né, mesmo no Rio Grande do Sul, tem regiões que têm desigualdades internas e que precisam, né, isso, ser consideradas na formulação das políticas públicas. Foi muito aqui, foi bem colocado pelo Silvan a questão dos conselhos e um canal direto dos conselhos com os tribunais. E eu falo até o contrário, um canal direto, e você falou disso no final, dos tribunais com os conselhos, de demandar os conselhos. Antigamente, no TCM do Pará, nós não tínhamos relacionamento nenhum com o Conselho Municipal. Hoje já temos um pouco mais. Não é o ideal, mas já temos. Já recebemos demandas e já demandamos conselho. O tribunal não está em todos os lugares, todos os tempos. Mas o conselho está lá no município. Pode ser um olho do tribunal, pode ser um braço do tribunal. Então, é importante ver que a União dos Conselhos tem essa visão de que o tribunal pode e deve ser um parceiro, e, para nós, vocês também podem ser um parceiro para ajudar no acompanhamento e no julgamento e na avaliação das políticas públicas. É importante verificar que o tribunal, eu sempre faço questão de falar isso, nós temos, eu não vou chamar de um poder, mas de uma capacidade de articulação. O tribunal tem uma capacidade de reunir os secretários municipais de educação, de reunir os prefeitos, de reunir os gestores da rede estadual. Nós temos essa capacidade e precisamos usar mais isso. E foi colocado aqui pelos nossos debatedores, e foram dados exemplos aqui. A Fernanda falou do GAEP, né? Ontem nós tivemos uma apresentação
dos GAEPs que já funcionam e que os tribunais acabam coordenando por esse poder de mobilização, esse poder de articular esses vários atores para estarem juntos debatendo a solução dos problemas da educação. Nós falamos aqui do GAEP Marajó ontem, que nós fazemos parte, que nós coordenamos, em que hoje, no mesmo ambiente, nós temos os 17 secretários de Educação do Marajó, o secretário estadual de Educação, o Ministério Público, o Tribunal, o Ministério da Educação e várias entidades do terceiro setor, a Undime, né? Então, ali, graças a essa capacidade de articulação do tribunal, nós estamos conseguindo resolver alguns problemas de forma rápida e efetiva. Então, é importante para nós poder ouvir de vocês de que o tribunal tem um papel que vai muito além, sim, de julgar as contas, e o Vitor falou aqui que o tribunal pode induzir, seja através da indução à boa prática ou da punição. Para nós, a punição não é o mais importante. Se nós pudermos não punir, melhor ainda. Se nós pudermos evitar que as falhas aconteçam e se nós tivermos a condição de induzir para que o resultado da aplicação do recurso seja o melhor para a sociedade, esse é o papel do tribunal moderno, é o papel dos tribunais que estão aqui discutindo a questão da educação. Então, eu fico muito feliz de poder escutar a opinião de vocês e, conforme combinado, nós vamos ter aí pelo menos 3 minutos para cada um para fazer aí o contraponto, o complemento e dar a sua palavra final sobre esse debate. Vitor. Bom, eu quero agradecer a todos aqui da mesa e a vocês pela paciência e pela atenção às nossas falas. Sem que a gente tivesse combinado, acho que talvez a apresentação da Fernanda pudesse ter feito mais sentido vindo antes da minha, porque era o arcabouço daquilo que eu exemplifiquei, né, ou pelo menos tentei fazer. Numa palavra final, e concordando muito com o que Fernanda trouxe, né, nós fazemos uma aproximação com os municípios, enquanto estados, estabelecendo um regime de colaboração, que é o que está no artigo 211 da Constituição Federal. Alguns estados, conforme eu disse, nem formalmente ainda estabeleceram isso, descumprindo a Constituição e descumprindo o Plano Nacional e, possivelmente, também estadual de educação, o que mostra o tamanho do problema. Mas mesmo aqueles que fizeram segundo as suas regras. Então, nós temos diferença entre estados que têm e não têm o regime de colaboração e diferença no escopo dos regimes de colaboração nos estados em que este regime existe. Então, o Sistema Nacional de Educação é precisamente isso que foi trazido na apresentação da Fernanda. É a forma de estruturar nacionalmente, de um modo homogêneo, facilitando, portanto, o trabalho do próprio tribunal, os regimes de colaboração, todos ao mesmo tempo, né, e no mesmo formato, sem, claro, com isso querer, como também alguém já disse, engessar, né, não é disso que se trata. Numa observação final, a gente está aqui discutindo o sistema que não existe. O potencial dele fica mais claro quando a gente pensa que existe. O SUS existe. Imaginem se o SUS não existisse. É da mesma ordem de grandeza do que nós estamos aqui defendendo quando de educação existir. Então, os benefícios que o da educação vai trazer, do nosso ponto de vista, são da mesma ordem dos benefícios que a gente perderia se o SUS não existisse. Como ele existe e, após uma pandemia, fica muito claro qual foi e qual é a sua importância, então isso é mais palpável, né? Por exemplo, quem distribuiria as vacinas? Quem aplicaria as vacinas? A Secretaria de Estado da Saúde ou a do município? Ou as duas? Ou nenhuma das duas? Elas ficariam negociando entre si para ver quem seria? E aí, no Estado seria de um jeito, no outro do outro? Como um Tribunal de Contas ia olhar isso, né? Como os diferentes tribunais de contas se juntariam para pensar práticas nacionais num país heterogêneo em que, sem um sistema de saúde, cada um faz, como eu usei a palavra, no varejo e Fernanda, de forma fragmentada. Então, é dessa ordem que nós estamos falando. Quem teria uma unidade básica de saúde? Seria o governo do Estado ou o município? Ou nenhum dos dois? Ou o município diria que não tem recurso para isso e colocaria na conta do Estado, que diria que a responsabilidade da atenção básica é das prefeituras. Então, essas coisas não existem no SUS, porque elas já estão plenamente consolidadas no Sistema Único de Saúde. É da mesma ordem o que nós estamos falando na educação, de pegar práticas que são fragmentadas e que são desiguais, porque mesmo fragmentadas existem apenas em alguns estados e não em todos,
e organizar de forma vertical, sem com isso imaginar que a gente estaria engessando, mas sim garantindo, né, uma unidade e direitos que apontam, na perspectiva da educação como bem comum, para uma educação de qualidade para todos. Obrigado, Vitor. Silvan? Tem uma questão aqui que eu queria fortalecer. Quando eu falo de fortalecimento, estou usando bastante essa palavra, porque foi citado exemplo. Você tem um livro didático, e aí o prefeito vai e compra apostilas além do livro didático, né? que é um bom custo. Né? A questão do bônus, né? Bônus versus salário. Muitos interpretam como que o Conselho deveria ter olhado isso antes de acumular o dinheiro. Mas é só com o fortalecimento desses conselhos que eles vão conseguir identificar, e porque às vezes até identifica, mas muitas vezes não se manifestam por medo, pela fragilidade. Né? Eu acho até que também os gestores, quanto mais presenças normativas em relação a algumas questões, eles também vão se sentir confortáveis, porque são nas brechas que existem na legislação que às vezes, alguns compromissos de campanha têm que ser cumpridos. Né? Assim, eu digo, alguém oferece aí esse apostilamento. Né? Então, assim, às vezes são coisas meio constrangedoras que, às vezes, o próprio gestor se sente mal, mas se ele tivesse, quando ele tem ali uma norma, isso aqui não pode, o próprio gestor, né, em cima daquela norma, ele se justifica para algo que pode não ser bem visto por um órgão de controle. Né? Então, esse fortalecimento, em termos de composição e normativamente sendo fortalecido e verdadeiramente autônomo, não só na lei, porque eles colocam muito assim, os conselhos de educação devem ser, são administrativamente e financeiramente autônomos. Mas vocês viram lá naquela pesquisa que o GAEP fez, quase todos não têm na LDO uma previsão para o orçamento dos conselhos de educação. Aí os gestores, né, têm que fazer ali muitos dos regimes de colaboração vinculando o dinheiro, que é um pouco também que o governo federal faz. Né? Quando eu citei o exemplo aqui da SEDUC, né, o Alfa Mais, e principalmente esse de reforma das instituições da educação infantil, foi vinculando a abertura de um fundo. Né? Então, assim, para ir o recurso. Então, aí eles abriram um fundo, desde que... Mas, para mim, para eu que estou aqui, eu achei magnífico foi a abertura do fundo, sabe? Eu, claro, era bom que tivesse um modelo semelhante, né? Mas, então, por isso que, realmente, do lugar que eu estou aqui falando, e eu acho até que, por ser um órgão de controle social e normativo, ele deveria ser mais forte, poderia contribuir muito com o gestor, ajudando no planejamento, na resposta de consultas, na divisão das responsabilidades, né? E também até conselhos que, de vez em quando, se colocam de forma errônea, assim, entrando em competência que não é dele. Né? E, assim, os dois, conhecendo as suas competências, um contribui com o trabalho do outro. Né? É nesse tipo de cooperação também que os conselhos e os gestores devem ir. Obrigado. Fernanda. Bom, mais uma vez agradecer o convite, obrigada também pela escuta de todo mundo aqui agora. Acho que vou deixar aqui, na verdade, mais fechar um pouco do que o secretário Vitor também já trouxe, dizer assim que o sistema, de fato, ele vai ser novo, né? Acho que ele é uma novidade no campo educacional para muitos, e acho que é um receio natural, né, dos gestores de o sistema vai engessar, o sistema vai se sobrepor ao funcionamento da educação. Eu gosto muito de um termo que a gente fala que, na verdade, o Sistema Nacional de Educação ele é um sistema de sistemas. Né? A gente tem que ter em mente ainda a autonomia dos estados, dos municípios, inclusive considerar os regimes de colaboração que já ocorrem no interior de cada território. Então, o Sistema Nacional de Educação ele também precisa observar muito bem essas particularidades e deixar também que
a gente vai observar muita heterogeneidade territorial, né? Cada estado vai ter uma visão diferente, vai compor provavelmente a sua comissão bipartite de uma forma diferente, e de forma alguma a gente tem que jogar fora o que já funciona muito bem. Então, exemplo do Espírito Santo, do Ceará, que já tem um pacto pela alfabetização, o sistema não visa se sobrepor a nada disso, pelo contrário, ele vai potencializar e organizar ainda mais o que já é muito bem feito. Então, acho muito importante deixar isso registrado. Creio que quanto mais a gente fala sobre, quanto mais a gente dissemina sobre ao que se propõe o sistema, isso vai trazer cada vez mais clareza aos nossos gestores, e, com isso, eu acredito que a gente vai formar cada vez mais essa coalizão que eu mencionei para um Sistema Nacional de Educação que, de fato, atenda ao nosso território e cujo principal objetivo é trazer mais equidade. O sistema ele não é apenas uma arquitetura institucional, algo que vai ficar fechado no gabinete. A gente tem que entender que, quando a gente fala de induzir cooperação, é para atingir o aluno. A gente está falando de garantir educação de qualidade para o aluno. E eu tenho muita convicção de que o Sistema Nacional de Educação, desde que executado sob padrões, parâmetros bem estabelecidos, com os atores ali em uma coalizão muito bem organizada, a gente é capaz de alcançar uma educação melhor para todos. Obrigada. Obrigado mais uma vez a todos pela contribuição, e contem sempre com a parceria dos Tribunais de Contas.